porque logo na sequência, em novembro, a gente já fundou a Cotaesp em São Paulo, numa assembleia realizada lá na Associação da Guarda Civil, onde o Hamilton Saraiva era diretor. E dali foi que o movimento realmente evoluiu, né? Se criaram mais federações, houve uma união maior, e se passaram a fazer os congressos e uma série de outras coisas. Então, tem que ficar marcado que 1967 foi o grande ano da estruturação do movimento de teatro amador em São Paulo, que levaria a Cotaesp, enfim, a realização de vários festivais, até 1978, quando um célebre congresso realizado em Marília, onde eu não estive, e que algumas pessoas tomaram a Cotaesp para si. Uma delas foi um cara aqui de Santos, o Carlos Paiva, e era um gato, mão peluda, né? Eu, quando larguei a Cotaesp, eu deixei mais de 1 milhão em caixa. Esse dinheiro sumiu. A biblioteca da Cotaesp sumiu. Como sumiu da Federação de Santos, até o telefone da Federação Santista sumiu, com esse cidadão aí que estava na parada. E um outro, eu não vou nem citar o nome, que hoje faz parte, é chefe de um departamento no Ministério, na Secretaria de Cultura do Governo Federal. Enfim, ali se iniciou a derrocada do movimento de teatro amador de São Paulo. E está no que está hoje, né? E não existe praticamente mais nada. Eu acho que a única federação que funciona ainda é a FETAMP, lá em Franca. E mais nada, acabou tudo. Por causa de aventureiros que resolveram fazer política em vez de fazer teatro, quando podiam fazer as duas coisas, que eu sempre fiz, né? E acabaram com o movimento. Uma das coisas mais importantes na cultura brasileira foi o movimento de teatro amador do Estado de São Paulo, nesse período de 67 a 78. Só queria fazer esse adendo aí e tocar para frente. Aberto aí. Vamos aproveitar a Médici para falar um pouquinho do trabalho que vocês vão fazer agora em breve, né? Alguma coisa de pamonha, sei lá, não é alguma coisa assim? Fala um pouquinho. Pamonha? Pamonha não. Vem de Lima, não é pamonha. Polenta. Começa com polenta. Tudo começa com P. Foi só para introduzir aqui, para você começar a falar, tá bom? Primeiramente, o Fernando deixa um abraço a todos, que ele está lá na produção da cachaça e não pôde estar presente aqui, nem lá, porque lá estava meio ruim o sinal. E, na verdade, esse trabalho nosso é um texto da Hilda, chamado Lembranças da Vila. Inclusive, Vila com 2 S's, né? Desculpa, 2 L's, porque se refere a um período da cidade de São Bernardo do Campo, em que era realmente a Vila de São Bernardo. Então, tem muita coisa aqui nesse texto que remete a muitas lembranças da época em que se fazia vinho, ainda se faz, né? Vinho artesanal, polenta. Então, eu falo um pouco sobre como as nonas faziam, como era fazer a polenta, os descendentes de italianos chegando na cidade. Tem um pouco do cambuci, que é um fruto nativo da Mata Atlântica. Então, a Hilda pode até falar melhor, porque ela que é autora, né? Eu só sou intérprete. E uma boa intérprete, porque ela fala com sotaque de nona, viu? Igual as nossas nonas falavam, né? Mamma mia! Era mesmo assim, que na mama, nona, tudo falava, tudo de quanto jeito, né? Mas é assim... Aí eu falo um pouco sobre como era feita a polenta, como é que era servida, e todo esse processo da polenta na gastronomia, que era uma coisa que se comia muito, né? Até hoje se come, mas a gente comia muito isso, né? A polenta fazia parte, todo dia fazia parte do nosso cardápio diário, né?
Inclusive, a Ana entra pela plateia com uma bandeja de polenta, ela fica servindo para as pessoas. Opa. Agora nós estamos pensando como vai ser a semana que vem, que nós vamos voltar às atividades presenciais sábado próximo, né? Então, porque esse espetáculo foi dos contemplados, que nós fomos contemplados com a Lei Aldir Blanc. Isso aí está vindo desde o ano passado, então agora eles querem que a gente apresente. Então, nós vamos apresentar, vão ser 3 espetáculos, né? Vai ser no sábado na Câmara de Cultura, Antonino Assunção, no domingo vai ser no Teatro Abílio Pereira de Almeida, e no outro sábado seguinte vai ser no Teatro de... Não, domingo, dia 24. Domingo 24, desculpa. Então, e assim, a gente fala disso tudo que a Ana falou, além disso, nós falamos dos carvoeiros e dos oleiros, né? Os carvoeiros, porque quando chegaram os imigrantes aqui em São Bernardo, era muito mato, né? Então, eles na época não era politicamente incorreto, né? Então, eles cortavam as matas, faziam carvão para vender, e tinha os oleiros, que tinha muito rio em São Bernardo, e então eles faziam na beira dos rios, eles faziam muito tijolo. E tem também a tecelã, que fala das tecelagens que você vai fazer agora, né? Falando sobre as tecelagens. Uma das atrizes faleceu, né? Foi em 2019, 18, e então 19. Então eu vou, agora que a gente está retornando, então eu vou ter que fazer a personagem que fazia as tecelãs, que fala das tecelagens que tinha em São Bernardo, que tinha muita tecelagem e muita fábrica de móveis. Eu estava falando dos tijolos. Tem uma história que a gente conta, né, durante o espetáculo, que pouca gente sabe, mas isso eu ouvi falar da pessoa que fazia tijolo. Para encurtar um pouco a história, né, foram pedir para essa pessoa, que era o olheiro, ele não sabia ler nem escrever, mas ele progrediu fazendo tijolo, porque ele era inteligente, conseguiu fazer uma forma de fazer bastante tijolo. E aliás, ele morreu mês passado até, seu Raíssa. Então, ele falou assim que ele fazia os tijolos e ele foi progredindo, mesmo sem saber ler e escrever, era analfabeto. E ele comprou várias olarias. E numa dessas veio uma pessoa falar com ele para ver se ele podia dar não sei quantos mil tijolos, mas ele tinha que levar no aeroporto de Congonhas e lá colocar direto no avião, e o avião ia para outro local do Brasil. E se podia pagar no final. Ele falou, tudo bem. E assim ele fez várias. Ele ia com o caminhão lá para Congonhas durante uns 2 meses, ele foi fazendo isso, e carregava no caminhão, no avião, o avião ia embora. Até que a pessoa que o contratou, né, aquele senhor que o contratou, falou assim, você sabe para onde estão indo esses tijolos? Ele falou, não. Ele falou assim, porque hoje foi a última remessa. Ele falou, está indo para construir Brasília. Eu sou Juscelino Kubitschek, o presidente do Brasil. Como naquela época não tinha televisão, e ele também não sabia ler e escrever, ele não via jornais, ele não conhecia a estampa do Juscelino, ele nem sabia que estava falando do presidente da República. Então, tem essa história de São Bernardo a respeito dos tijolos, que a gente conta no espetáculo, entre outras coisas, né? É isso, só foi uma curiosidade. Hilda, só queria fazer uma lembrança aqui, o Ney está aqui, parece, olha. Fala, Ney, seja bem-vindo, você só está com o microfone desligado, meu querido. O Vicente também. O Ney está em fase de recuperação, né? Mas está bem. Aparentemente está bonito. Oi, lindo. Eu não consigo ouvi-los, por isso eu vou sair rapidamente da reunião, apenas para dizer que estou bem e que tenho saudades de vocês, tá bom? Um grande abraço. Saúde. Boa recuperação, Ney. Tudo bom, Ney? Eu estou vendo as palmas, mas isso já resolve. E os beijos. Então, beijo, boa recuperação. Tchau, tchau. Fiquem com o meu carinho. Vagamente escutei alguém falar recuperação aí. Tá bom. Fui eu. Ah, legal. Então tá. Tchau, tchau. Boa reunião. Tchau, Ney. Fica com Deus. Tchau, Ney. Tudo de bom. Tchau. Mas, Hilda, você estava falando alguma coisa aí para finalizar? Né? O que seria mesmo?
Ô, Hilda. É isso. Estava indo para Brasília. Não, estava contando a história. Não, ele falou que os tijolos. Não, era curiosidade, que ela falou dos tijolos, é isso. Então, os tijolos foram para Brasília e o homem falou: agora eu vou te pagar. Desde que deu um monte de dinheiro para ele, falou assim: você sabe quem eu sou? Ele falou: não. Ele falou: sou Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil. Foi uma tijolada na cabeça do homem. Não, mas porque ele não sabia ler e escrever, ele falou assim. Eu sei, eu estou brincando. Numa reunião que ele foi, que eu participei, conversei com ele, e ele falou assim: eu não sei ler, não sei escrever, mas eu sou rico. Ele falou, eu fiquei rico, porque ele falou que de pequeno ele andava ainda com o pingolim de fora, ainda ele falou isso, de tão pobre que ele era naquele frio que era São Bernardo, que hoje não é frio como era antes, né? Então ele falou, eu progredi porque eu sou inteligente, ele falou, mas eu não sei ler nem escrever. E você vê, por isso que naquela época ele não lia jornal, ele não sabia ler, ele não sabia... É por isso que são lembranças da vila, naquela época. Ah, perfeito, ô Médici, certinho, filho, muito bom. Então é isso, então a gente vai retornar às atividades contando um pouquinho dessas coisas aí. Que tem... Se vocês quiserem comer polenta, eu vou servir, é só vocês aparecerem por lá, tá bom? Será um grande prazer. Muito bom. Nessa live aí sugerida pelo Carlos Pinto, né, que todos falassem, etc e tal, vamos aproveitar a menina que apareceu aí agora, a Ângela, né? Fala um pouquinho, Ângela. A Ângela está ouvindo a gente? Está sem som você, minha querida. Está sem som, Vossa Senhoria. Tá. O Ângela, você retomar o som aí, tá tudo bem. Mas o Osnival tá aí, ele podia falar... Tá sim, tá quietinho só. Ô, tio Osnival, o senhor podia falar um pouco sobre o livro que a sua esposa fez uma, né? Você tem estoque desse livro ainda? Como é que tá aquele livro que tem que você na capa? Como é que chama o livro? Liga o som, tio. Liga o som, tio. Muito bom. A Ângela está comendo polenta, por acaso? Tá comendo polenta lá. Tá comendo polenta, Ângela? Da tia Rosa. O Osnival não conseguiu o som dele tá fechado, né? Tá. Ó, escrito em inglês ainda. Esse é um docinho, é uma balinha gostosa, parece, não é? Ó. Adoro. Alô? Agora sim, tio. Fala, tio. Meu Deus do céu. Não, só a título de curiosidade. A Ângeles resolveu fazer o livro, e eu falei para ela, bobagem, coisa e tal, mas aí ela foi reunindo todas as atividades que eu fiz em teatro, e aí saiu aquele livro. Eu, por sinal, Reginaldo, eu devo ter algum só, pouca coisa sobre o livro, né? Já foi, acho que, entregue para a maior parte do pessoal. E eu tenho. É uma história que dá orgulho para a gente, porque a gente deixa registrado, né? Então, vale a pena a gente fazer essas coisas e que cada um possa ter a história da gente como ator no teatro amador, né? E bastante gente anda pedindo. Eu estou pensando até em tentar fazer uma segunda edição para conseguir pôr, porque agora vai ter também sobre o livro aqui em Sorocaba, né? A Flaus, eles falam, né? E para levar alguns exemplares lá para ver o que dá para fazer. Mas, por enquanto, é assim, né? Vamos indo devagar, sempre a gente vai levando todo mundo, tá bom? Por enquanto, deu falou na cabeça, né? Não, ainda bem que o título é Deu Búfalo no Teatro Sorocabana. Isso, eu estou brincando, eu tenho livro, muito legal. Ainda bem que é Deu Búfalo no Teatro Sorocabana. Já pensou se ela inverte e fala o Búfalo deu para o Teatro Sorocabana? Então, é só tomar cuidado. Esse é o problema, né, de interpretação. É tudo de interpretação, né? Mas graças a Deus saiu. Mas teatro é isso, interpretação. É verdade, certo? Osnival, mas posso... Oi. É o seguinte, então, na Biblioteca Cetante, a Federação de Teatro aqui de Franca,
tem o seu livro, e tem também um acervo lá do museu, onde a gente já preparou uma série de coisas para colocar no Facebook do museu, né? Mas fala um pouquinho também, que você está com a palavra, né? O presidente acho que foi no banheiro lá, da sua experiência em Portugal com a Mauri. Ah, bom. Lá, numa das reuniões que nós tivemos em Santos, o Amaury falou assim, falou, vê se você vai qualquer dia para Portugal, né? E calhou no final de 2018, 19, né? Aí a Ângela estava fazendo uma pesquisa, né, sobre Nossa Senhora aqui de Sorocaba, que é Nossa Senhora da Ponte, e aí nós fomos para Portugal, e aí foi até engraçado, porque chegamos lá, ele começou a apresentar, ele subia num banquinho, tinha um monte de gente dentro do ginásio de esportes, e ele falou, estou trazendo uns amigos do Brasil, né, e todo mundo ficou, e é legal por causa que a gente aprende a ter mais pessoas na convivência da gente, né? E aí ele falou assim, olha, põe a Ângela para ser atriz. Ela brigou com ele, falou assim, eu não sou atriz, coisa nenhuma. Ele falou, mas eu estou precisando de mulher. E aí ela acabou entrando e gostou do negócio, sabe? E foi ser, pelo menos, atriz por 8 dias lá no espetáculo do Amaury. Mas é um negócio fantástico, porque o Amaury tem uma categoria para dirigir aquele monte de pessoas. Nós já tínhamos assistido em Santos como ele fazia, né, no ginásio de esporte, que era na base do apitinho, agora vai os curumins sair assim, agora vem isso, vem aquilo. E lá em Portugal ele fez a mesma coisa, dirigindo praticamente. Então, ele pegava um grupo mais ou menos de 50, 60 pessoas, explicava o que ele queria e a gente ia fazendo aquilo que ele queria. Depois, quando estava ingressando mais gente, nossa felicidade de ajudá-lo a passar para outras pessoas aquilo que ele queria. E aquilo vai crescendo, né? E foi engraçado, porque no espetáculo que teve lá, até o jornal lá de Portugal, né, a TV, veio entrevistar a gente. O que a gente estava fazendo lá, né? Explicou que a gente é amigo do Amaury e que a gente estava fazendo lá um Porto para o Mundo, que era o espetáculo dele, né? E aí eu fiquei 5 minutos famoso por causa da entrevista que o jornal fez com a gente lá, brasileiro em Portugal, né, participando de um Porto para o Mundo. Então, vale a pena, eu acho. Quem sabe, viu, Reginaldo, algum dia a gente possa fazer uma reunião lá, sabe, lá com ele. Levar todos os nossos amigos, aí o do Carlos, aí Seria interessante mesmo, viu? Muito bom. Levar todo mundo, o meu sobrinho querido aí, para que a gente possa se reunir, né, lá e mandar um abraço, como diz o ditado. Tá? Vale a pena. Só para finalizar, quanto tempo você ficou lá, Osnivaldo? Quanto tempo você ficou em Portugal? Quase 3 meses, né? Não, porque nós aproveitamos, porque era uma cidade chamada Vila do Conde, e lá, por exemplo, não tem circular na cidade, você faz tudo a pé. Então, eu e Ângela, por exemplo, quando não tinha ensaio, então a gente foi visitar Braga, foi visitar Guimarães, foi visitar várias cidades lá em Portugal, e ela fazendo essa pesquisa dela, né? Então nós conhecemos bastante gente lá em Portugal e valeu a pena, entendeu? Valeu a pena. Então é algo maravilhoso, assim, é sensacional, viu, gente? Valeu a pena. Um dia a gente vai fazer reunião lá, tá bom? Eu acho que eu já estiquei demais. Vai ser interessante, Só para a gente dar uma geral, nós estamos aí com a Dirce, né, que está ali, o Barbão, o Emanuel, Hamilton, a Hilda, Carlos. Doutor Hamilton, boa noite.
Vicente, Zé Reinaldo, Ângela. A Miltinho também, acho que só ouvindo também, o Miltinho. Ô, Ângela, vamos aproveitar que você entrou agora. Fala um pouquinho, conta um pouquinho a história do seu trabalho em Santos ou São Paulo, que você estava fazendo teatro. Fala um pouquinho para a gente aí, para quem tinha um pouco das falas dos amigos. Não tem muita coisa. Gente, a conexão aqui está terrível hoje. Vocês pensam no Brasil? Não, tá. Está cortando o áudio da Ângela para mim. Está cortando. Para mim também. Coloquei no telefone. Então, eu vim do Rio, né? E lá no Rio, eu estava fazendo clássico, primeiro ano, no Bento Pinheiro, no Meia, e eu tinha me inscrito para participar da peça que ia ser montada no próximo ano, chamava-se O Luft Fantasminha, da Maria Machado. Mas aí, aí aposentou. Ô, Ângela, um momentinho só, Ângela. Ângela Rodrigues, nós estamos com um problema com o seu áudio, a gente não está conseguindo te ouvir direito. Peraí, deixa eu ver. Está picotando. Ângela, você está na internet do celular ou você está num lugar Wi-Fi? Não, eu estou na internet no meu celular, porque a minha internet... É por isso, então. Esse quinto mundo que você vive aí é uma droga. Está tendo esse problema hoje, terrível, não sei o que é. Aqui está chovendo, é por isso. É aqui que está chovendo. Tivemos antes de Olha, não está acostumada com isso. Foi raio, trovão, chuva grossa. O pessoal fica apavorado. Por isso que você está gaguejando assim, Ângela? Vocês estão me ouvindo agora? Muito mal, porcamente. Pois é. Agora está indo, vai indo, que agora que picotar, a gente fala assim, ó. Está no iPad, mas está indo. Então. Tá difícil. Não dá para ouvir. Aí está virando. José Reinaldo, você está querendo falar, você está com o microfone desligado, não é isso, meu querido? Vamos passar a roda com os demais amigos. Pode ser que daqui a pouco melhora, viu? Eu vou tentar passar. Tá bom. Nós temos aí o Zé Manuel. Além de presidente da fundação, que você foi por muitos anos no período da administração do Carlos Pinto, né? Você também teve algum envolvimento direto com teatro também, lá em Santos? Tá sem som, tá sem som. Você tá sem som, Zé. Pronto. Eu estive em Lins, quando eu fazia engenharia. Eu tinha um rapaz na República chamado Timóteo Jardim, que era muito envolvido. O seu volume está ruim também, viu, Zé Manuel? Vamos aumentá-lo. Aumentou? Mas tem também um outro som aí falando aí, ó. Deve ser TV ligada, sei lá o quê. Não é o meu. Aumentou, melhorou o som? Engraçado que o som do Zé Manuel, ele é abafado, é estranho, né, Fernando? Eu não sei porquê, viu? A gente parece que te ouve longe, tipo interurbano. Você lembra de interurbano? Lembro. Nós tínhamos em 66, quando eu estudava em mim, você, para falar com o Santos, no posto telefônico às 8 horas da manhã, para falar às 8 horas da noite com a Ramagata. Né? Mas então, veja, o meu tempo de aniversário foi muito rico em experiência. Né? E esse rapaz que morava na nossa república, eu morava junto com ele, Timóteo Jardim, hoje mora em Araraquara, ele era muito envolvido nas questões de teatro. Como é que sai de gente para tocar o negócio? Ele botou o mundo da República como membros da Federação de Teatro Amador da América Noroeste. E ele conseguia trazer vários artistas de São Paulo, que era uma aventura chegar em mim, tá certo? Eram 9, 10 horas de viagem, para ficar lá. Então, fazendo espetáculos, né? Numa época difícil, que era a época da Revolução. Né? 64, 68. Então, nós começamos em 66, eu me formei em 70. Então, nós íamos muito a Marília, onde tinha o Teatro São José, se não me falha a memória, né? E participávamos de shows em Lins e região.
Eu tinha um outro rapaz da odontologia, o Benê, que montava aquele Times Square da TV Celso, não sei se vocês se lembram, era do Daniel Filho. E ele fazia shows nessas cidades, Cafelândia, Lins, Penápolis, Getulina, Promissão. E era uma farra, né? Imagina como era uma farra. E essa é a minha experiência. Depois, vindo para Santos, né, hospedamos na República vários artistas, né? Johnny Alfa, Araci Balabanian, Luiz Carlos Alutim. E foi isso. Depois, já em 78, 79, em São Paulo, trabalhando na nossa Caixa, o diretor da Caixa, o governador Hernando Martins, quis transformar o auditório da Caixa no teatro e montou o Teatro Santo Sampaio, que até hoje está lá com uma TV Cultura. Indo para Santos, depois, já em 85, 86, retornando para Santos, eu parei até voltar para a Fundação Artes de Memória de Santos. É isso. Eu queria registrar, só que o Hamiltinho está aqui junto com a gente, sem som e sem ruído. Opa, abuso sexual aí tá violento. Eu não escutei abuso. Vocês estão me ouvindo direito agora, gente? Ô, pessoal, eu estava atendendo aqui no telefone, o Cinebaldi disse que não está conseguindo, eu vou passar o link para ele de novo, né? Vamos ver se ele consegue, né? Mas pode ir falando aí. Ô, Zé Manuel, você vai checar depois aí no transcorrer do dia esse volume seu, tá? Eu vou ver o que é, eu vou ver o que é, tá certo? Eu uso o volume da câmera. Né? Eu já aumentei, você que fica longe, viu? eu já aumentei quase 100% o volume do micro, tá certo? Perfeito. Então, Enquanto a Dirce vai se preparando e o Barbano vai se preparando também, o presidente também, vamos ouvir um pouquinho aí o Vicente Camargo, né, Vicente, falar um pouquinho lá do seu pai, por exemplo, na cidade de São Carlos, com Mons e Eurides, por exemplo. Reginaldo. Oi? Parece que o Zé Reinaldo está com a mão levantada. Ah, tá. Zé Reinaldo, você quer falar alguma coisa aí, Zé Reinaldo? Está sem som ele. Está sem som. Está sem som, Zé Reinaldo, mas tudo bem. Pois Janta primeiro aí. Eu apertei o botão errado. Tá. Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite. Tudo certo, muito bem. Tá, fica ligado aí com a gente. Pode terminar o seu jantar aí. Tá batendo um garfinho. Será que a Ângela deu certo? Ângela quer tentar agora, Ângela? Ângela, agora você está simpática. Agora você pôs horizontal, agora a gente vai te ouvir. Mas já começou o jogo? Não, jogo não fala jogo aqui não, Carlos. O Santos vai perder mesmo, Carlos. Santos já perdeu, Carlos. Fica tranquilo. Ângela, está conseguindo falar? Fala um pouquinho aí. Ângela. É o jogo do Brasil, às 8h30, que o Carlos está falando. Agora eles não estão me ouvindo, então. Estamos ouvindo você agora, querida. Não está cortando, não. Não, vamos tentar, vai. O Vicente Então, está... Ó, Vicente. Oi. Tá. Aguenta 2 minutinhos só. Vicente, vamos ver como é que está o seu áudio, Vicente. Vicente como é está que no o seu bar, né? áudio? Fala a alguma coisa verdade. que eu ouvi. Tá no barzinho. É isso aí, Vicente. Toma uma gelada. O interessante é que parece uma comédia, cada um tem um tipo de interpretação. Legal. Para mim ele tá no barzinho, gostoso, legal. Ângela, fala Quem aí, volta do bar? o Levanta a Vicente mão. sumiu aí. Fala aí, Ângela. Fale, Ângela. Então, que para escutar eu preciso desligar. Estou sem fone, estou num bar, assisti São Paulo e Santos empatando 1-1. E agora esperando o jogo da seleção. E para eu escutar, eu tenho que
pôr o telefone no ouvido, então eu desligo a câmera. Tá certo. Por isso. Tá Mas é um certo. prazer. Eu consigo ver hoje, que eu não consigo ver. Mais um abraço para todo mundo. Um beijo no coração, Lina. E bom jogo. Tome uma por mim. E a Dirce virou uma cadeira. O que aconteceu com ela? Você ficou gaguejando, aí ela foi embora. A Dirce virou uma cadeira. Tem gente que vira abóbora, ela virou cadeira. Pois é. Dirce, volta! Então, eu vim do Rio, gente, em 77 para Santos. E lá, eu estava cursando o primeiro clássico, já tinha me inscrito para fazer parte da montagem do Clube de Fantasminha. E daí meu pai ajudou me para Santos. Então, eu fui transferida. Tem algum lugar ligado para fazer interferência aí? Até interessante como teste, né? Olha que legal. Ô, Fernando. Senhor. Lá no Instituto do Canadá, professora de francês. Anota, você tem papel, anota o número do Cinebaldi, nós estamos tudo em experimentação. Tá. O Cinebaldi, ele não tem conta no Gmail, tá? Ele acessando, isso serve de exemplo para os demais amigos. Ele dá um toquezinho lá, pede para abrir a conta, ele não consegue participar com a gente, será? Ele precisa ter conta no Gmail? Não, eu não tenho conta no Gmail e participo. Você tem conta no Gmail que escreve Zé Manuel. Você tem conta sim. Você entra pelo Google. Não, a minha internet é BigNet, aqui de Santos. Não, o seu e-mail. Você tem um Gmail. Você tem um Gmail. Quem tem celular tem um Gmail. É isso, é Gmail. Eu vou ligar para ele. Gmail você tem. Você pode não usar, mas você tem. Eu tenho, mas não uso. Eu também. Ô, Fernandinho, você tem o número dele? Eu vou te passar o número dele. Você tem? Passa aqui, passa para mim. Vai, eu ligo para ele. Sim, senhor. 988288777. Nossa! Ofereça uma música. Fernando, vou repetir, Fernando. Repete, sua voz eloquente. 882887. DDD. O DDD faltou. 17. Rádio Transamérica, São Paulo. Fala. Bom, muito bem. Olha, nós temos aí para ouvir o Barbano ainda, a Dirce que foi tomar um chá, né? O Barbano, seria interessante a gente ouvir um pouquinho o seu de uma entrevista que você foi no... Como é que chama aquele cantor na Rede Record lá? Como é que chama aquele... Ronivon. Fala um pouquinho daquele dia lá, porque você comentou, foi interessante, esses dias eu ouvi alguma coisa a respeito, né? Eu acho que é interessante. Agora, se você quiser falar alguma coisa que você estava envolvido com teatro também, é legal para a gente saber um pouquinho de você. Então, Reginaldo, de teatro, o meu envolvimento com teatro foi... Eu sou uma pessoa que sempre admirou o teatro, sempre gostou, sempre frequentou as rodas de teatro amador, de UFSCar, alguma coisa da cidade, aí, do Teatro Municipal. Mas a participação efetiva eu tive muito pouco no teatro amador. E fica praticamente reduzida às minhas participações, às minhas tentativas de montagem de alguns textos em escolas, algumas coisas que a gente montava entre amigos, tentava montar, que eu tinha um pouco de dificuldade para montar textos, porque eu não conseguia, né? Principalmente no colégio. Eu queria montar textos, a escola tinha teatro, os professores davam apoio, mas a gente não conseguia achar papéis masculinos. Então, o pessoal achava que teatro não era para homem, havia muito preconceito naquela época, né? Hoje, o pessoal reclama de bullying, mas o que se passou naquela época também
não era pouca coisa, não, né? Mas a gente também não dava muita bola para isso. Então, para tentar montar algum texto, eu acabava, isso numa escola, a escola é um negócio que as pessoas, você ia fazer um papel masculino no teatro, virava chacota dos outros colegas, então as pessoas fugiam dos convites. Então eu acabava tendo que pegar os textos e transformar todos os papéis masculinos em papéis femininos. Então, do delegado era delegada, né? Até teve gente que na época achava estranho ter uma delegada, né? Ter uma chefe de polícia. Depois saiu aquela novela O Bem Amado e tinha o personagem de uma delegada, né? Então, as pessoas achavam estranho tudo, né? Fazer um papel masculino num teatro já era uma coisa absurda, né? Pelo menos dentro do âmbito escolar. Na cidade, eu não tive muita participação, não, a não ser como espectador, né? Eu trabalhava em indústria, trabalhava em comércio, e não tinha muito tempo para me dedicar. E chegava final de semana, tinha outros compromissos aí com a família, e acabava que eu não podia me dedicar totalmente a isso, e, enfim, eu acabei ficando só no âmbito mesmo das tentativas de montar no colégio, mas eu me considero uma pessoa assim que sou um admirador da arte dramática. Mas você tem, Barbano, você tem alguma coisa de fotografia também, você também tem uma série ou exposição de fotografia. Esse som que está tendo aí é da televisão do Carlos Pinto, viu? O som que está tendo. Vai, Barbano. Então, na verdade, eu sempre gostei das artes em geral, né? Fotografia, teatro, cinema, televisão, artes plásticas. Eu passei por essas áreas, todas elas, de um pouquinho cada uma. Na área de fotografia, eu fiz algumas exposições em São Carlos, em vários espaços públicos da cidade. Ganhei um prêmio de primeiro lugar em fotografia aqui da Prefeitura Municipal. Então, eu era assim, mas eu fui amador em tudo, né? Nunca fui um profissional em nada, né? Nas artes plásticas. Fazia meus desenhos, fazia algum sucesso como pintor, com tinta óleo, um desenho principalmente que eu gostava muito de desenho. Estou chegando numa fase da minha vida que eu estou me voltando um pouco mais para os desenhos, para as pinturas. À medida que sobra um tempo, volto a começar a esboçar alguma coisa e vamos indo. Comecei a fazer alguns textos para jornais, então, quer dizer, eu passei por todas essas áreas tentando expressar um pouco daquilo que eu tinha na minha mente, mas é tudo assim, truncadinho, um pouquinho outra. Agora, nada se compara com a experiência que vocês desse grupo têm, que é maravilhosa, né? Eu estava ouvindo falar a Ana e a Hilda, e depois eu gostaria que elas falassem como é que está sendo feita essa montagem, como é que nasceu essa ideia de fazer essa montagem, quantas pessoas participam desse texto, coisas assim. Ultimamente eu ando muito interessado em roteiros, em escrever histórias, né? Estou estudando um pouco sobre esse assunto. Então eu tenho um pouco desse interesse, né? Como surgiu essa ideia? Basicamente já foi falado, né? É um resgate das lembranças das nonas e tudo mais. Mas como surgiu a ideia? Partiu de uma conversa? Quem teve essa ideia de fazer isso? E como é que está sendo essa produção? Como é que vocês fazem essa produção? Tem algum subsídio? Tem algum recurso para fazer esse figurino? Ou é tudo feito por vocês mesmos? Essa é uma perguntinha que eu queria fazer para a Hilda e para a Ana. E aí, quando o Búfalo, o Osnival estava falou do livro dele, que eu também tenho aqui,
E uma coisa que eu acho legal, o Osnival tem um filme que ele fez, um curta-metragem que ele fez com o Moacir Franco, que é fantástico. Se alguém não assistiu, procura na internet. Aí eu pedi para o Osnival passar para a gente, que é maravilhoso. Muito legal. Vale a pena ver. E uma outra coisa que eu queria te falar. Você falou do Rony Fon, né? Então deixa eu falar um pouquinho do Rony Fon. Quando eu fiz o livro de Golias, eu fui chamado pela produção da Gazeta, da TV Gazeta, para falar um pouco sobre o livro, né, para falar de Ronald Golias. E esses dias atrás, não sei se foi essa semana passada, alguém do grupo postou, né, alguma coisa do Rony Fon. Eu só sei que é um cara fantástico, um cara que eu sempre admirei, porque é um cara culto, um cara inteligente, um cara respeitador, e tem um gosto sofisticado, né, nesse mundo de coisas mulambentas que a gente vê aí passar pela televisão, pelo rádio, e pelo teatro também, que tem umas coisas assim estranhas. O gosto do Rony Fon é uma coisa assim que é uma pérola, né, que ainda resiste ao tempo. Uma pena que ele foi sacado da mídia, né? Da mídia televisiva. Quem sabe ele retorna, né? Porque eu sinto falta do programa dele. Era um programa de variedades, um programa que trazia umas coisas muito interessantes. E a gente está sentindo falta desse tipo de programa na televisão. Perfeito, Bárbara. A Miltinho entrou, mas aí, o Humberto entrou, olha que beleza. O Humberto Sinibaldi está por aí, 2 minutinhos só. Pode falar, Dom Humberto. O Humberto Sinibaldi, a Miltinho está sondando a gente lá, ó, tá certo? Mas é interessante a gente seguir aqui, que tem a fala, inclusive, do nosso presidente ainda, mas a Ângela agora, 2 minutinhos só, a Ana Maria e a Hilda para responder as perguntas do Barbana. Ângela, fala um pouquinho, porque a imagem sua melhorou muito, viu, Ângela? Mas vocês já me contaram 2 vezes, pô. Agora melhorou. Mas agora tá boa essa imagem, você mudou de lugar. Eu perdi o fôlego. Não, então fica como ouvinte, Ângela, fica como ouvinte. A imagem agora melhorou. Olha que elegância do doutor Humberto. Olha, doutor Hamilton. Regiane de Franca também. Boa noite. Olha lá, ó, Humbertinho. O Carlos, pede aí pro Hamilton então falar alguma coisa, que daqui a pouquinho a Hilda e a Ana vai responder a pergunta. Liga o som, doutor. O seu som está fechado, Carlos, por causa da sua televisão. Abra os dois o som, o Humberto e o Hamilton. Microfone. Como vai a Hamiltinho? Agora abriu, Humberto. Clica no ícone, no ícone do microfone. Aí abriu. É legal que as dificuldades passam a ser comédia, viu, Fernando? Olha, vocês estão me escutando? Se não fosse trágico, se não fosse cômico. Alô! Fala. Pode falar, Boa noite, fala, doutor. Boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite, povinho. Boa noite. Foi comido pelo pó, doutor? Boa noite. Boa noite. Noite. Fala, meu. Boa noite também. Eu fiquei mais animado agora, porque eu tô vendo o Sinibaldi aí, ó. Ele tá mais careca do que eu. Careca. O Sinibaldi tem um rabinho atrás. Mostra o rabinho aí, Sinibaldi. O quê? Pornografia agora? Olha que coisa pornográfica, tem meninas na sala. Pode mostrar o rabo? Como é que eu gosto? Rabinho, trança. Igual tem um rabo. Estão vendo meu dedinho aí? O que você fez no dedo? Nossa! Onde você pôs esse dedo aí, doutor? Onde? Ficou pornofônico. Hamilton, eu já te falei pra você não peidar com o dedo. Senhor! Esse negócio de apertar o botão aqui tá difícil, viu? Não, mas não precisa apertar nada. Tá ótimo você aparecendo, nós estamos te ouvindo. Não precisa apertar botão nenhum. Se apertar com o botão com esse dedo aí, vai doer. Desse jeito, não tá tendo uma... A questão de segurança, né?
Estão me ouvindo aí? Não. Estamos sim, senhor. Agora tem. Não, não ouvi nada. Sim. Nem a sua pergunta. Sim. O Carlos, faz uma pergunta aí pro Miltinho. Que zona, meu, que zona. Se for consulta, é Pode falar, 300 euros. Carlos. Nossa, você está comprando em euros, doutor? Eu não evoluí assim ainda. Em vez de virar abóbora, você voltou. Mas eu aceito vale-refeição. Estou te ouvindo. Carlos, estou bravo. Ele está com medo, porque agora eu vou falar, né? Ô, Carlos, fala alguma coisa. Tô ouvindo, Vai, tá? fala que você vai ver o que acontece. Fala, Carlos, fala. Seja homem. Eu vou começar a contar umas histórias do Hamiltinho aqui, que ele vai se largar rapidinho. E é tudo verdade. Então vamos começar, vai. Não tem tempo mesmo isso aqui. A gente fica até amanhã conversando, vai ser um prazer. Vou pegar um dedo de uísque para mim, peraí, só um segundo. Não, eu queria contar uma historinha. Eu não acho que vocês nunca fizeram teatro de rua de improviso, né? Chegar num lugar e aprontar um espetáculo na rua, sem script, sem nada. Existia ali no Gonzaga, alguns de vocês devem ter conhecido, o Café Atlântico, né? Era um lugar que só vendia cafezinho, né? Não sei quantos de vocês conheceram aquilo. E eles vendiam uma enormidade de cafezinhos todos os dias. Então, o cafezinho custava, na época, 90 centavos. Você dava um cruzeiro, eles nunca tinham os 10 centavos para te devolver de troco. Aí eu e o Alvarinho fizemos um levantamento de quanto aqueles caras faturavam por mês só nesses 10 centavos. Dava uma puta de uma grana, né? Aí resolvemos bagunçar o Café Atlântico. Na sede do grupo fizemos uns cartazes, né? Abaixo o ladrão, isso, e, enfim, aquelas coisas, né? Botamos no carro e fomos para lá. Aí eu pedi um café, o cara, como sempre, não tinha o troco dos 10 centavos, aí eu fui tomar o café e comecei a falar com os caras que estavam do meu lado, que eu nem conhecia, né? Vem cá, o cara te dá o troco dos 10 centavos? Não. E o senhor? Não. Ninguém recebia. Aí eu joguei o veneno. Sabe quanto eles faturam por mês só nesses 10 centavos? Acho que na época dava 19 mil cruzeiros por mês. Aí o pessoal foi se emputecendo, né? Daí, meu amigo, virou um pampeiro naquela porra. Aí já o pessoal nosso já pegou os cartazes no carro e já botou ali na frente do Café Atlântico, abaixo o ladrão, prende, chama a polícia, e puteiro. Eu só sei que lá pelas tantas eu arranquei o caixa lá do lugar dele por cima do caixa. Bom, final da festa, todo mundo para o 3º distrito. Tinha mais de 200 testemunhas contra o Café Atlântico. Sabe o que eu arrumei para eles com essa brincadeira? O fechamento pelo órgão ali, tsunami, sei lá. Ficaram um mês fechados por causa dessa porcaria de roubar os 10 centavos de todo mundo. Quando reabriram, interessante, o café era 90 centavos, eles tinham a moeda de 10 centavos para dar para todo mundo, nunca mais se arriscaram. Mas foi um tipo de teatro de improviso de rua, que foi uma experiência que nós fizemos, o nosso grupo, e que eu nunca vi em lugar nenhum, mas que deu resultado de combater um crime contra a economia popular. É isso só. Legal, muito bom. Mas depois, Carlos! Fala, Miltinho, está escutando. Mas depois, por 10 centavos, eles davam para todo mundo? Eles lá, até minha mulher está me lembrando, eles tinham mania, você ia comprar cigarro lá neles, eles nunca tinham o troco total, então eles davam o troco, era uma caixa de fósforo, uma bala, era
uma bala, era um chiclete. Os caras eram sacanas, É. mas aprenderam a lição. Mas depois desse escândalo que você aprontou lá, eles começaram a dar para todo mundo. Eu não escutei o que você falou, Hamilton. Depois do escândalo que você aprontou lá, porque você é muito escandaloso, aí eles davam para todo mundo por 10 centavos? Sim, senhor. Barato, né? Dá por 10 centavos? Não tem mais ninguém que dá por 10 centavos, não. Tem, sim, tem. Você não sabia, né? Se você soubesse, você tinha aproveitado, né, Hamilton? É. Que ano que foi isso, Carlos? O problema é que ninguém tem troco. Que ano que foi isso, Carlos? Aí não dá para fazer troca-troca, né? Você troca o café por 10 centavos. Mas no cais do Porto, acho que 10 centavos dá para fazer meia coisinha, uma coisinha meia. Mas os caras não sacana, eles tinham troco, eles não soltavam o troco exatamente para faturar em cima, né? Não era mais fácil cobrar R$1? Claro. Lógico. Mas se ele cobra R$1, o cara dá R$1 e eles não têm a sacanagem dos 10 centavos, entende? Que é PF, né? Por Porra, fora. dava uma nota no fim do mês. Por fora, né? Aquele 10 centavos é por fora, PF. É o PF. Mas aproveitar aí, daqui a pouquinho a Dirce vai falar também, mas vamos ver. Não vou falar. Hein? Não vai falar, vai falar. Ih, a Dirce correu, olha. A Dirce não vai falar. Fala, Dirce. Mas, Ana, não, eu falei assim, deixa o povo falar, eu não tenho nada para falar, faz tanto tempo. Fala aí, Hã? Fala aí, Dirce. Ana, fala. Não, faz tanto tempo que eu não faço nada. Não, mas é importante... Como não faz nada? Não, faz tanto Dirce, tempo que eu não faço. Eu importante trabalho, eu dou aula, eu como grama na escola. Não faz nada? O que você faz? Isso não é nada? Teatro, eu não tenho feito nada faz tempo. Certo. Mas teve uma participação importante. A gente tem um grupo aí, mas com essa pandemia não estamos fazendo nada faz uns 2 anos para mais. Totalmente parados aqui. Ana, o que você tinha que responder para o Barbano mesmo, Ana? Eu? Como é que elas chegaram eu acho que quem tem que falar é a Hilda, porque é o seguinte, ela tem um viés aí de trabalho na parte de textos que ela vai para esse lado de memória, de valorização da cidade, ela é uma memorialista de São Bernardo do Campo, então ela tem que falar sobre o texto. Então fala, Hilda. Esse texto é o seguinte, foi feita uma reunião para fazer um congresso de história através do SENAC. O SENAC tinha se instalado em São Bernardo, e eles fundaram a rede, que eram pessoas vindas de vários segmentos de São Bernardo, tanto público quanto privado. E eles formaram uma comissão para fazer um primeiro congresso desse pessoal, e mais pessoas convidadas, e me convidaram para fazer parte dessa comissão. E na comissão foi falado que eles queriam resgatar algumas coisas de São Bernardo na parte de bebida, de alimentação, de costumes, de empresas, isso daí. Aí falei, tá bom. Aí eu falei, tá bom, eu posso cuidar disso enquanto outros cuidavam de outras coisas. E nós tínhamos que entregar esse trabalho até 2 dias depois das nossas propostas, porque eles iam fazer mesas separadas, cada um ia falar de uma coisa. Então, eu fiz esse texto e fiz separados. Eles eram separados, e quando eu entreguei para a pessoa do SENAC, que na época era uma das diretoras lá, entreguei para ela, passei via e-mail, e falei, olha, está aí para fazer, então eu vou pedir para cada ator do nosso grupo, do Regina Passes, para cada um ir em cada mesa para falar sobre esse assunto. Só que ela falou que quando ela leu, ela falou que ela não podia ir para cada mesa, todo mundo tinha que saber de tudo aquilo que eu havia escrito. Então, se dava para juntar tudo e fazer uma apresentação. Então, uma coisa que ia ser só para cada mesa de cada assunto, não. Ela quis que juntasse. Ela falou, porque quando eu li, ela falou, eu fiquei muito emocionada com algumas coisas e fiquei muito interessada em tudo. Então, eu acredito que as pessoas de uma mesa não vão ouvir aquilo, e eu acho importante ouvir. Então, foi aí que eu acabei juntando tudo e formei o espetáculo.
Inclusive, depois acrescentei mais um personagem para isso. Foi isso. Foi assim que foi criado. Foi dessa forma. Enquanto aos recursos que você falou, esse daí a gente não teve muito recurso assim. E nós temos um acervo de cenários e figurinos que a gente vai lá e cata. Nós temos essa facilidade. Hoje nós gastamos muito pouco em figurino e cenário por conta de ter esse material. Então, isso foi feito em 2016, foi quando o espetáculo ficou pronto e a gente passou a apresentar. Só que depois nós tivemos o falecimento de uma das atrizes e a gente parou e logo depois veio a pandemia. E nós, então, quando teve o edital da Lei Aldir Blanc, nós entramos, que podia entrar em quantos quisessem, né? em quantas áreas nós quiséssemos. E uma das áreas que nós entramos foi essa, que é memória e patrimônio. E nós fomos classificados para apresentar. Então, nós estamos participando da Lei Aldir Blanc, não como teatro, mas como memória e patrimônio, mas é um espetáculo. É isso aí. Então, nós vamos apresentar agora, então nós estamos retornando. É bem... Somos seis atrizes no espetáculo. Isso. São 6. São todas mulheres, porque nosso grupo sempre teve uma maioria de mulheres. E eu, viu, Bárbara? Eu já fiz uma delegada também, viu? E era delegado. Legal. Era um delegado, mas aí eu fiz uma delegada bem porreira mesmo, viu? E ficou muito bom. A minha delegada foi muito boa, né? Modéstia anexa. Ótimo. É isso aí. Então é isso, resumindo. Legal, obrigado, viu? Resumindo, é isso. E onde vocês guardam esse material, esses figurinos, esses cenários que vocês têm, esse acervo? Fica em algum lugar específico ou fica no seu quartinho aí? Nós temos 2 salas, que é cedida para nós, né, pela prefeitura, para permissão de uso, né? Se de repente amanhã o prefeito falar não pode mais, nós não temos onde pôr, porque nosso acervo é enorme. Vocês já viram algumas fotos de exposições que nós fizemos, já acho, em alguns locais? Nosso acervo é muito grande, de roupa, então, é uma coisa infindável. Bastante coisa. Então, se você for lá, você vai ver um vestido, por exemplo, que nós usamos como que nós tínhamos 14 anos. Cinturinha assim, ó. Olha, sabe, serve até hoje. Que legal. Com um monte de emenda, com umas emendas desse tamanho, mas serve. Agora está explicado. Minha pintura de pilão, minha filha. Nós dá para fazer, pagamos tudo. Dá para fazer o Museu do Figurino de São Bernardo? Quê? Dá para fazer o Museu do Figurino Teatro Amador daí da região? Não, do Regina Bastos, não é do Teatro Amador. Não, eu só tenho o nosso, os demais a gente não tem acesso, os grupos também não... praticamente se desfizeram, tem pouquíssimos grupos aí. Acho que nem sei se tem. Alguns são muito sazonais, né? Ô, Fernando! Beleza, obrigado. Tá me ouvindo aí? Saiu aquele dinheiro, meu. Saiu, você acredita? Deus abençoe. Pois é, meu amor, saiu aquela Falei para você que ia sair. Saiu lá. Agora você vem para cá, a gente toma um uísque junto. O uísque, nós podemos tomar coisa muito mais cara do que o uísque. Toma Eu dei a sugestão, você, vou até acertar meus bigodes agora. Fica a seu critério agora. Deixa eu chegar aí, a gente vai fazer uma farra. Com certeza. Com a autorização aí do presidente, nós podemos ouvir um pouquinho aí o Humberto Sinibaldi. Como é que está o teatro atualmente em Rio Preto, Humberto? Liga o som, meu querido. Você trocou a câmera. Não tem... Isso, é o outro. Humberto. Parece uma câmera. Parece um microfone. Um negócio grande. Com tudo. De cabeça vermelha. Microfone. Não, esse é o vídeo. É o outro do lado. Olha, da próxima vez, presidente... Da próxima vez ele fala.
Eu vou ter que... Ó, Senhor Miltinho Humberto, aí. volte a apresentar a subiu do vossa Miltinho. amada careca. Ó, Miltinho, você vai ter que ir lá ensinar ele, você já aprendeu direitinho. Mas eu aprendo muito fácil, né? Tem Isso aí. gente que tem dificuldade, né? Você há de perdoar essas pessoas, né? A idade, né? O cara já está meio cozido. Ai, doutor, só o senhor mesmo. Careca. Não deixa... Careca não. Careca não. Senhor Calvo. Careca é sua avó. Fio na careca do Humberto que não deixa ele... É senhor Calvo. Eu tô até Emocionado. assim abismado porque ele não está de touca. É, Miltinho, por que você não está de touca, Miltinho? Porque agora eu amputei os chifres, não preciso mais. Ah, tá explicado. Inteligente, né? Laser. Inteligente. O Humberto se matou lá, até saiu, coitado. Eu e o Fernando nascemos mocho, né, Fernando? Com certeza, com certeza. É isso Mas aí. vamos perguntar um pouquinho aí para a Rejane se Hélio e Zé Reinaldo continuam trabalhando lá voluntariamente no museu. Vocês têm ido lá? Como é que está funcionando com relação ao Museu Teatro Amador Paulista? Oi, boa noite todo mundo. Eu estou atrasada, desculpa, eu estava no outro compromisso. Mas, assim, nós estamos, senhor Zé Reinaldo, algumas pessoas mais do grupo, né, da FECAM, a gente está lá selecionando material, tem muita coisa, viu? Quem tiver material pode mandar para a gente. Teatro culto. Tem material de mão, nós vamos lá, a gente faz a seleção, a gente lê, a gente na parte é maravilhosa, a história do Carlos, né? Da Miltinho, a gente viu muita coisa já, Ângela, né? Para outros que já passaram pelas lives, a gente tem que se encontrar pelo menos umas 2 vezes por semana. A gente vai à noite, né, Reginaldo? A gente faz o encontro lá, tem a biblioteca, que a gente seleciona os livros, empresta pro pessoal, leva, vai buscar. A gente continua com esse trabalho. E sempre que vocês tiverem coisas que puderem ajudar nós, são. Posso aproveitar e fazer um convite para vocês? Claro. No dia 2... Se for para churrasco, eu quero. Oi? Se for para ir num churrasco, eu topo. Topa. O churrasco nós adiamos um pouquinho por causa da pandemia, mas logo ele sai. Viu? Nós, dia 14, vamos estar na live, né? Falando um Renata, contando um pouquinho dessa história, principalmente voltado para o teatro infantil, né? Para vocês o convite, vai ser um prazer, manda um convite, aceita vocês com a gente e vocês podendo ajudar a gente nesse material, com essas informações. E tem mais fica muito grave. Uma coisa que eu quero perguntar uma coisa faz tempo. O grupo é grande, coisinha, tem muitas pessoas, tem um ator, analista que passou pela história, né, Reginaldo? Pantamanga, Paulo Lara. Fez vários trabalhos, conhecer vários espetáculos, né? Foto nós não conseguimos, dele é só uma foto que não muito, a gente não tem certeza se é ele, né, Reginaldo? Ali, depois já principalmente é material maravilhoso. Quem também tiver material do Paulo Lara, que era Lara, mas principalmente Paulo Lara, a gente tá essas informações. Já nem vou falar, que pra gente é muito também. Agora chega, né? Obrigada. Regiane, a gente te ouviu direitinho, sem nenhum problema e tal, mas tá falhando a voz. Mas o pessoal entendeu que vocês fizeram um levantamento do Paulo Lara, que tem toda uma história aí que a gente acredita que poucos conhecem, né? Mas nós temos esse acervo lá. Mas nós estamos esperando aí o Humberto falar alguma coisa, Humberto, do teatro aí em Rio Preto. O Humberto sai. O microfone, ele tá muito... É o microfone, Humberto, meu lindo.
Isso, o microfone. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Embaixo. O Tem- ícone primeiro do ícone é o microfone, o primeiro, do seu lado esquerdo. Fala, Agora, que isso. desliga, a bateria está acabando. A sua ou do celular? Aqui a gente tem que ter um cuidado com o que fala, meu. Complicado, viu, Ângela? Vocês viram o meu helicóptero? Não. Qual deles? O que caiu ou o que foi em cima da sua pego? careca aí, tô vendo. Não é As careca, duas. é cabelo, desculpa, Miltinho. Fale, Dom Humberto. Bom, o Vicente porque não conseguiu falar nada aí, parece, Vicente, né? Ou tá só ouvindo, né, O Vicente? Vicente tá no jogo. Ah, ele tá no jogo. O Carlos também saiu daí do jogo. Bom, Tá no nós estamos jogo. em 21 horas e 15 minutos, né? Eu tô Vamos ver na se, paz do aí, se senhor, alguém não tem- gostaria de não falar tem mais alguma limite de coisa e tempo tal. aqui. Hein? Daqui um pouco ele volta. Tá 4-1 para Venezuela. Quanto? 4-1. Para Venezuela? É. Tá bom. Vou acreditar em você, não tô assistindo. Ah, quer acreditar, acredita. Ué. Não quer, problema seu. Se for mentira, você vai pagar um pinguim para mim. E o Pelé marcou um. Foi o único que conseguiu marcar um gol pelo Brasil. Foi o Pelé. Tá bom. Pai, O Garrincha não conseguiu, tá com a perna torta. Que é isso? Ô, presidente, nós estamos, Vale. nós estamos em 21 horas e 16 minutos. Eu acho que é importante esse treinamento nosso aqui para nós começarmos a desenvolver uma oratória aí de discurso, que é legal, né? Mas você pode falar alguma coisa, presidente, nós estamos esperando. Tanto você como o Eu estou com vontade de convidar o Carlos Messeni para fazer uma live com a gente, viu? Legal. Ele fez alguns trabalhos na nossa área na época. Sempre foi um cara muito ligado ao pessoal do Teatro O Amador. Messene é gente fina, o Messene. É. O Humberto falou. Bom nome. E Maitê? É isso aí, vamos. Maitê também Ô, fazer Carlos, uma live, ela não se acerta lá com o telefone, né? É. Ô, Carlos, tem um amigo nosso aí também, que está no nosso grupo aí, que é o Vinhade, né? Acho que seria interessante também, né? Roberto Vinhade. Lembrando, como lembrança, tá? Como lembrança. Eu já conversei com ele, mas ele está enfiado lá num sítio e não tem condição de funcionar de lá. E uma exclusiva com o Mildinho, o que você acha, Carlos? Ele não quer. Não, Eu já convidei, pode marcar, ele Carlos, tira da reta. Eu vou para Ribeirão Preto, eu pego a Adriana, nós vamos para Ribeirão Preto, vamos fazer no sábado, ele vai me hospedar e eu vou fazer com ele. Pronto. Olha lá, a Adriana tá aqui do meu lado. Falei, eu vou. Tu vai passar mal lá, hospedado lá. Hein? Eu não gosto de pagar o hotel. Não estou ouvindo mais nada. Alô? O cara é advogado. Não estou ouvindo mais nada. Como que você não está ouvindo? Vocês vão para Rio Preto. Falou em tomar algum dele, ele sai fora. Não. O tio tá com um uísque escondido, o Miltinho também, e a Ângela prometeu uma coisa que eu nem sei o que ela prometeu, mas vamos tomar uma. Então eu tô aqui. Né? Miltinho, prepara. Quando eu chegar aí, a gente vai fazer uma farra. Olha para todo mundo aí, olha para todo mundo. Tá bom. Hilda. Podemos encerrar hoje ou não? Ô, Hilda, se você for montar um presépio vivo esse ano, você pode me escalar, viu? Quer ser o menino Ele Jesus? vai ser o menino Jesus? Se você for montar um presépio vivo, eu quero escoar. Vai ser o jumento. Você vai ser o menino Jesus. Arranja um papel bem difícil para mim aí, tá? Ficar peladinho. Tá bom. Hilda, não tem o jumento? Tá todo mundo decidindo o seu papel, tá vendo, Miltinho? Eu prefiro não comentar. Hilda, tem 2 búfalos para fazer participação no nosso presépio vivo. Né, tio?
Aí tem um também. Não, mas que eu o Melquinho falou que vou vai botar a aumentar? história do zoológico lá. Eu queria ser aquela estrela que vai levando os reis magros. Aquela bem rabuda. Uma coisa. Com o rabo bem brilhante, comprido. Não pode peidar. Espendurado lá em cima. E balangando. Sem peidar, hein? Sem peidar. Ai, meu Deus do céu. Muda a cor do rabo. Eu já desopilei o fígado hoje nesse vídeo. Vocês têm Eu tô mágoa. imaginando a cena, isso que é pior. Vocês têm mágoa do rabo dos outros. Ai, meu Deus. Por falar nisso, Amiltinho, como vai seu rabo? Não tem uma história assim que a gente senta em cima do rabo e ninguém vê? Não conheço, pode contar, eu não sei essa história. Pessoal, é o seguinte, nós fizemos até agora 12 lives, com essa de hoje são 13, né? Sim, senhor. Todas as 12 estão no YouTube à disposição, né? Aí fica a critério de vocês se nós vamos colocar essa de hoje ou não. Eu acho que não. Da minha parte, não coloca isso não, tá? Putaria isso aqui hoje. Eu sugiro que eu vou passar depois para o Reginaldo, mas vai para o acervo pessoal de cada um. A gente fica É melhor. Não, olha, é melhor mas, você fazer uns muito cortes. Bom. É melhor você fazer uns cortes. Não, não vai sobrar nada. Que peneira, não vai sobrar nem a peneira. Essa vai editada. Sem censura, sem censura. De repente, eles acham que a gente está falando mal do Bolsonaro, eles cortam a gente, tá louco? Nada, é de Moraes, ele manda prender todo mundo. Ô, Carlos, conta aí para ele as pesquisas que a gente fazia na zona. Ih, Bom, meu Deus. Vocês estão achando que é brincadeira? Acertou na cadeira. A Guxa, mulher do Werner, obrigava a gente a ir para a zona para ela fazer pesquisa. Não, eu fiz com Renata Palottini na Zona de Santos. Mas a Guxa também. Também. Mas a Renata foi para fazer um levantamento mesmo. Não sei nem o que resultou Foi fazer um nas levantamento. anotações dela. E, ó, o que tinha de cantoras maravilhosas cantando naqueles palcos lá daquelas boates aí da zona, era impressionante. Artistas magníficos ali se apresentando. Com certeza. Internacionais. Uma vez eu fui passear lá, o Carlos Pinto nos levou para conhecer. Ai, e nós fomos. Divertindo as menininhas. É verdade. A gente fazia uns passeios assim de vez em quando. É? Você se lembra como ele foi recebido? Hã? Você se lembra como ele foi recebido lá? Normal. Normal, pois é, todo mundo vinha, ele aí. Você sumiu, cara, você estava sumido. O Pinto chegou. Ai, Jesus! O Pinto chegou. Carlos, depois Ele estava meio sem grana na época, ele sumiu. Nunca tive problema naquela área, meu amigo. E o Ângelo que ia para lá e levava aquelas flores, um buquezinho de flores, e saía distribuindo uma rosa para cada uma. Olha isso. Não deu certo, não, mas que ele tentava. Também com essa pobreza, uma flor. Tem lembranças da vila e memórias do bordel, me parece também, né? Fazer uma live no bordel. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se eu for contar as histórias da Boca que eu
Eu comecei a frequentar a Boca, eu tinha, acho que, nem 15 anos de idade. Quando o Carlos Gil montou um espetáculo ali na Boate Night and Day chamado Leguels, que depois virou Zicroquetes, eu era assistente do Carlos Gil. Eu tinha uns 15 anos para 16. E, às vezes, eu ficava tomando conta do filho do Carlos Gil, que era um bebê ainda, 2 anos, sei lá, né? Enquanto ele e a Rose Rondelli, faziam os ensaios lá na boate, né? Então, eu assisti o nascimento do que virou Zicroquetes depois, né? Com todos eles. Tovar, o Lendeu, enfim. Que era um espetáculo maravilhoso, por sinal. E eu tinha uma jogada nessa boate, como eu era menor de idade. Fantástico, fantástico. Como eu era menor de idade e sempre batia uma turma do juizado para pegar menores nas boates ali do cais, tinha um banheiro nos fundos e tinha um vitrô, então eles tiraram o vitrô e eu saía por ali para um terreno. Quando eu chegava o juizado, eu pulava por ali e ia para um terreno lá fora. Quando o juizado ia embora, os caras me guindavam para dentro de novo. Então, eu tive passagem maravilhosa. Eu ia quase toda noite para lá. E quem andava lá também com a gente era o Plínio Marcos. Enfim, vi grandes espetáculos. Vi violonistas maravilhosos como os espanhóis, o Paco de Lutia. Vi shows de Calbi, de Ângela Maria, de Gregório Barrios, enfim. Infelizmente, aquilo ali acabou. O que é que acabou com a Boca de Santos? Foi a AIDS e também o tempo curto dos navios agora no porto. Com a mecanização, eles demoram menos tempo no porto, então o marinheiro praticamente não sai para ir para... E eles é que é a grande renda das boates, né? Os marinheiros, tripulantes de navios ali do porto. Ali tinha um dos melhores restaurantes de Santos, ali na esquina da João Otávio com a General Câmara. Aliás, era o mais caro de Santos. Depois que ele fechou, todas as acomodações dele, mesas, e, enfim, tudo, que era tudo em Art Nouveau, foi levado e está no cassino do clube dos funcionários da aeronáutica lá em São José dos Campos. Eu nunca consegui comer naquele restaurante, porque ele era caro, já pagava para entrar, né? Mas sinceramente, vi coisas maravilhosas ali. Infelizmente, tudo que é bom acaba. Essa molecada de hoje não sabe de nada. Carlos? Hã? Era perto daquele coisa do café? Aquele prédio de esquina, no Cais do Porto? Não, lá no Porto, lá embaixo. Lá embaixo. No final da General Câmara, João Pessoa. Não, lá embaixo mesmo. João Otávio, Travessa Adelina. Eu vou ter que sair agora, tá? Como? Boa noite para todo mundo. Eu vou ter que sair agora. Eu estou com visita aqui. Aí, uma boa noite. Já está na hora também da gente encerrar. Eu acho que sim. Ricardo, isso foi maravilhoso. Só vou falar isso para você. Foi muito legal. Vamos que vamos, minha gente. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, gente. Beijo a todos. Valeu. Boa noite. Boa noite. Ô, Amildinho. Amildinho, passa álcool. Fica com Deus. Fica com Deus. Hipoglós. De vez em quando faz o som. Então põe As minhas hipoglós. baterias estão acabando. Agora pegou? Passa tal. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Você também, Tchau, Carlos. tchau. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Tudo bom. Boa noite para todos. Boa noite para todos.